Jovens Padawans. Professor Lucas Almeida aqui e a gente vem para mais uma aula de prática constitucional, certo? Na aula de hoje, o assunto é habeas data, que é uma ação constitucional de rito especial, certo? Para acesso, retificação ou anotação de dados pessoais constantes de registro de bancos de dados públicos. Então, hoje a gente vai ver como é que funciona esse remédio constitucional, porque o habeas data é um remédio constitucional, como ele é processado, hipóteses e cabimentos, e no final vamos fazer aquele modelinho também, para que vocês consigam desenrolar um habeas data sem a necessidade de estar procurando na internet como é que se faz, tá? Então, a previsão constitucional do habeas data está aqui, eu coloquei para vocês, certo? Está no artigo 5º, inciso 52. A redação dele está aqui copiada ao lado, então dê uma pausa no vídeo e leia para a gente não ficar tendo que ler isso aqui. Então, pause agora e leia, certo? Lembrando que o habeas data é uma novidade trazida pela nossa Constituição de 1988 e ele possui principais funções, que são duas, certo? Assegurar o conhecimento de informações que são relativas à pessoa do impetrante, que são constantes em registros de bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E também para retificar dados, certo? Quando você não quer fazer com uma medida sigilosa ou administrativamente. Então, retificar dados ou acrescentar. Pode ser uma anotação também, como a gente vai ver mais adiante, tá? E aí, a lei que regulamenta o habeas data é a Lei 9.507. Você dando uma lida, é uma lei pequenininha, é bom dar uma lida para dar uma estudada. É bem completinha, é tranquilo também, certo? Uma observação importante aqui que eu tenho que fazer para vocês, ó, é que não cabe o habeas data para obter certidões e nem ter acesso de caráter particular, coletivo ou geral, certo? Havendo a recusa de fornecimento de certidões para defesa ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, certo? Se você quer uma certidão de que você, por exemplo, está cursando um curso numa faculdade e a faculdade não lhe forneceu essa certidão, ou para uma questão de terceiros, o remédio constitucional, a ferramenta que você vai utilizar é o mandado de segurança e não o habeas data, certo? Então, nessas situações aqui, de obter certidões ou acesso de interesse coletivo ou geral, sem ser de interesse seu particular, o remédio utilizado é o mandado de segurança e não o habeas data, certo? É importante destacar para vocês que o pedido do habeas data é só para questões pessoais, relativas à pessoa do impetrante, e não de terceiros ou não de obter certidões, tá? Então isso é muito importante, pode cair em prova, pode ser uma pegadinha aí de alguns concursos, tá? E até situações da vida real. O mandado de segurança é uma peça residual. A gente vai gravar uma aula sobre isso se a gente já não tiver gravado, e a gente vai ver que o mandado de segurança é um instrumento residual, que ele só é cabível em situações em que não caiba o habeas data ou o habeas corpus, certo? Então fica aí atento aí a essas questões, tá? A legitimidade ativa, então, para você poder impetrar um mandado de segurança, pode ser qualquer pessoa, desde que seja de interesse próprio. E a legitimidade passiva é a autoridade que contém essas informações que você está tentando buscar em seus bancos de dados, certo? Sobre essas informações de caráter público, a própria lei do habeas data, no parágrafo 1º, no artigo 1º, parágrafo único, considera de caráter público todo registro de bancos de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo de órgão ou entidade produtora ou depositária dessas informações, tá? Então, deem uma lida lá no parágrafo 1º, no parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.057, que é a 507, que é a lei do habeas data, tá? Além disso, voltando para a questão da legitimidade ativa, a jurisprudência reconheceu a possibilidade de terceiros impetrarem habeas corpus para pegar informações de outras pessoas, que são as pessoas, as famílias de pessoas desaparecidas durante a ditadura militar. Então, nessas situações, é cabível o habeas data para que a família de pessoas que desapareceram durante a ditadura militar possam obter informações relativas aos seus parentes, certo?
Além disso, é importante destacar também que aqueles bancos de dados do SPC e do Serasa, eles são de caráter público. A própria lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, considerou que os bancos de dados do SPC e do Serasa são de caráter público, então, caso essa informação esteja nesse banco de dados, o habeas data também é a ferramenta para isso. Então, como a gente já falou, o cabimento do habeas data são em três situações distintas mais importantes: acesso, retificação e anotação, certo? Apesar de terem apenas dois dispositivos, duas alíneas na sua previsão constitucional, são três as situações. Então, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, como eu falei do SPC e do Serasa. Não são entidades governamentais, mas seus bancos de dados são de caráter público. Para fazer retificação de dados, né, para corrigir os dados, quando não se prefere fazer por um processo sigiloso, administrativo, é possível fazer também para isso. E para anotação nos assentamentos, quando você quer acrescentar alguma informação que não estejam contando nos seus dados pessoais. Então, são essas três possibilidades de cabimento do habeas data. É importante lembrar aqui que o habeas data ele é uma exceção ao princípio do livre acesso ao judiciário. Esse princípio está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz que nenhuma lesão ou ameaça de direito será afastada da análise do judiciário. Aqui uma exceção. A pessoa só pode impetrar o habeas data se antes tiver havido a recusa administrativa. Então, primeiro o impetrante teve que buscar na via administrativa e seu direito foi negado lá para que ele possa ir atrás judicialmente. Então, aqui é uma exceção. Temos outras exceções a esse princípio, como, por exemplo, a justiça desportiva, mas isso aí vai ficar para outra aula, certo? Então, levando isso em consideração, já parte para a parte prática, que a gente vai chegar lá também. Então, um dos requisitos para que você possa impetrar o habeas data é a recusa administrativa. Além disso, no habeas data ele não admite a produção de provas. Então, todas as provas têm que ser pré-constituídas. Você tem que chegar com todo o seu acervo probatório. Durante o processo de habeas data, você não pode, por exemplo, solicitar uma perícia ou uma audiência, porque são provas que serão produzidas durante o processo e no habeas data não cabe isso. Então, a produção de provas no habeas data é incabível. Isso significa, então, que você já tem que trazer as suas provas. Quando você vê algum canto que não demanda dilação probatória, não cabe produção de provas, isso não quer dizer que está negando o seu direito de trazer provas ao processo. Você tem que trazer elas prontas. Você só não pode produzir ao longo do processo. Então, fica aí essas observações, tá? Então, sobre o procedimento do habeas data, como é que funciona? Desde o seu impetração até a fase de recurso. A gente vai falar aqui o passo a passo e como é que funciona a questão do processamento, a parte prática do habeas data, né? Primeiro, a sua impetração. Ele deve ser impetrado pela pessoa interessada, né? O representante legal. Admite a questão dos advogados ou dos pais e responsáveis pelo impetrante, certo? Obviamente, ele tem que ser instruído com a prova de recusa do acesso à informação, né? A própria lei do habeas data define que isso é um requisito obrigatório. Depois da entrada no habeas data, depois que se impetra, o juiz recebe a petição inicial e determina que a autoridade coautora seja notificada para apresentar informações no prazo de 10 dias. Seja juntar logo a informação ou justificar o motivo de não ter apresentado. Depois disso, há a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público, depois da manifestação da autoridade coautora, tem 5 dias para dar o seu parecer. Então, o Ministério Público atua aí como fiscal da lei, sua participação nesse processo é obrigatória. Depois disso, a gente tem o julgamento do pedido. Então, o Ministério Público se manifestou, as partes se manifestaram, o juiz, depois da manifestação do Ministério Público, tem 5 dias para proferir a sentença, certo? E nessa sentença, se for procedente, o juiz vai marcar uma data e horário para que a autoridade coautora apresente as informações ao impetrante, ou se for o caso de retificação ou anotação, que a autoridade coautora junte a prova de que realmente fez a retificação ou a anotação do banco de dados. Da sentença também cabe a apelação, caso o habeas data tenha sido improcedente. Também cabe recurso por parte da autoridade coautora. Esse recurso pode ser levado até o STF.
certo? Ou STJ, dependendo da situação, claro. Então, falamos do processamento. Para finalizar, a gente vem para o nosso modelinho, certo? Um modelo de habeas data que é muito tranquilo, é sem mistério. Essa parte aqui está bem resumida, porque caso você não entenda o que significa cada um desses pontos, é importante que você vá para a aula de petição inicial, que a gente já gravou a aula de petição inicial, para entender como funciona cada item desse aqui, certo? Então, no habeas data, começando pelo endereçamento, que vai depender da autoridade coautora. Quem vai ser o juízo competente para julgar o habeas data vai depender da autoridade coautora, porque algumas autoridades têm prerrogativa de foro. Então, por exemplo, se foi um governador, vai ser distribuído no Tribunal de Justiça daquele respectivo estado. Se for uma autoridade administrativa municipal, vai ser no juízo comum de primeiro grau. Então, vai depender da autoridade coautora. Então, o endereçamento depende da autoridade coautora. Certa qualificação das partes é importante qualificar o impetrante e o impetrado. Narrativa dos fatos também é importantíssima. E aí a gente tem um tópico do cabimento, que é importantíssimo colocar, comprovar que a informação que você está buscando é personalíssima, é de sua pessoa, é da pessoa do impetrante, e obviamente a recusa administrativa. Mostrar que já tentou administrativamente e essa tentativa foi frustrada. Depois temos o tópico do direito, as fundamentações legais e de mérito. Se houver necessidade, você pode pedir também fazer o pedido liminar, né? Desde comprovados os requisitos da probabilidade do direito, reversibilidade da demanda e o perigo da demora. Nos pedidos, tem umas peculiaridades aqui, mas tudo isso discriminado na Lei 9.507, que é a lei do habeas data, né? Você pede para notificar o coautor, pede que seja dada ciência ao Ministério Público, pede também a procedência do pedido liminar, caso tenha feito, e na decisão, para a sentença, você pede justamente para marcar data e horário para que a autoridade coautora apresente as informações ou retifique as informações que você quer retificar, né? E aí, obviamente, pede também a juntada das provas que você fez pré-constituídas no processo. E aí, encerra com a sua anotação e data, tá? Então é isso, a gente encerra aqui a nossa aula sobre habeas data. Se você tiver gostado aí, curta, comente se você precisou de alguma dúvida, alguma informação a mais, ou se alguma informação foi equivocada. A gente está aqui para aprender junto, então sua colaboração vai ser muito importante. Se você não for inscrito no canal, se inscreva também, isso ajuda bastante. E eu espero vocês na próxima aula.